E por isso a gente busca sempre trazer temas que agreguem no dia a dia de vocês e que são demandas que vocês mesmos, né, nos pedem. Hoje a gente vai falar sobre a Omint, né? Todos aqui acho que já devem saber a qualidade dos produtos do saúde e odonto, mas nós temos também produtos de vida excelentes, com diferenciais muito bacanas e que vale muito a pena vocês conhecerem a fundo. O Jonathan já está por aí, é o nosso gestor comercial na Omint, vai contar todos esses detalhes para vocês. Obrigada, Jonathan, também pela presença. Se você quiser iniciar, fica à vontade. Pessoal, tudo bem? Bom, como a Bia falou aí, né, só me apresentar rapidamente. Sou o Jonathan Sá, gestor comercial de vida aqui da Umint. E aí, como a Bia falou, a gente tem realmente seguros aqui, alguns produtos diferenciados do mercado. E que geralmente os corretores não têm muito acesso. Tem algumas companhias que vendem os seguros que a gente tem aqui, vou mostrar para vocês. Hoje a gente vai falar de vida individual, tá? Mas geralmente os corretores não têm muito acesso. Por exemplo, o Vida Resgatável, que hoje em dia tem muita gente procurando, né? Porque é um seguro que a pessoa ela pode pagar ali e ao mesmo tempo guardar um dinheiro, vamos dizer assim. Só que às vezes o corretor não consegue vender aquele tipo de seguro porque ele não tem no portfólio dele. E agora, através da Umint, vocês terão esse tipo de seguro, tá bom? Pessoal, então vai ser um bate-papo. Eu vou falar aqui, vou mostrar os produtos para vocês, vou falar dos nossos diferenciais, mas a qualquer momento que vocês quiserem, mandem aí pergunta, tá? Pode abrir o áudio se quiser perguntar, não tem problema. Vamos tirar o máximo de dúvidas possíveis, porque eu acho que para a maioria das pessoas aqui, o que eu vou trazer são novidades esses produtos, né? Então pode ser que gere algumas dúvidas, tal. Então, por favor, vão me falando aí. Beleza, Bia? Combinado. Fechou. Galera, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui minha tela, só um momento. Estão vendo minha tela? Ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Beleza, acho que agora vai. Agora tá. Agora foi, né? Pessoal, então vamos lá. Vamos falar dos nossos produtos aqui de vida individual disponíveis aqui na Umint, tá? Bom, aqui só começando, falar um pouquinho antes aí da Umint. Então, como a Bia até comentou aí, a gente é muito conhecido no saúde, no odonto, por conta da qualidade dos nossos produtos. Então, a Umint trabalha aí no segmento premium, já está no Brasil há 45 anos. Ela é uma empresa argentina, né? Mas no Brasil já há 45 anos, então conhece muito aí de Brasil. Tem bastante expertise aqui no saúde odonto, principalmente aí trabalhando no plano premium, né? Então, a Omint foi uma das pioneiras aí a trazer grandes redes referenciadas, por exemplo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, para dentro de plano de saúde. Antes era só particular. Então, ela foi uma das primeiras a fazer isso aqui no Brasil, tá bom? E aí, pessoal, então, em 1980 começou aí com o Mint Saúde, né? Então, como vocês já conhecem muito aí dos nossos planos, eu sempre gosto de contar uma historinha aqui nessa hora, porque a gente sempre vai falar, nossa, a Mint é diferente, nossa, a Mint tem um atendimento excelente para o cliente, né? E aí eu vou até falar um pouco para vocês aqui. Eu comecei a trabalhar aqui na Mint e falar, vamos ver se o negócio é bom mesmo, né? E aí minha esposa precisava passar no médico. E aí, só que ela precisava fazer um cadastro, o e-mail dela não estava cadastrado. Eu falei, não, peraí que eu vou ligar lá na central e vamos resolver isso aí. Pessoal, do momento que eu liguei até o momento que eu avaliei a menina que me atendeu, foram 3 minutos e 14 segundos. Então, em 3 minutos, a pessoa resolveu o meu problema e eu já avaliei o atendimento dela. Então, realmente, isso aí faz muita diferença, principalmente para a gente sabe quem tem poder aquisitivo maior tal, e tá buscando qualidade. Faz muita diferença esse tipo de atendimento, né?
Depois veio em 99 a clínica Omint Odonto Estética. Então, a gente trabalha com odonto, aí, planos odontológicos também. E aí, nos planos odontológicos, a gente também lançou a nossa clínica. Nossa clínica tem uma certificação, que é essa JCI, então que poucas companhias do mercado têm, então que é muito interessante. E aí mostra também a qualidade da Omint nos planos odontológicos também, tá bom? Pessoal, depois, o que aconteceu? A gente dava um... Pessoal, desculpa aí, meu filho chegou aqui agora, tá chorando, né? Coisas de home office. É, Depois, em 2011, o que aconteceu? A gente dava o atendimento excelente no Brasil aqui para as pessoas, só que em 2011 a gente começou a dar o Primo Assistance, porque a pessoa ia para fora do Brasil, ia viajar e não tinha o atendimento ali. Então, em 2011 a gente começou a dar esse atendimento lá fora também. Só que em 2015 veio a SUSEP e falou que teria que ter uma regulamentação, então teria que ter seguradora por trás de assistência à viagem. Então, em 2015, a gente criou a nossa seguradora. Então, nossa seguradora aqui também é novinha, né? Então, está fazendo 10 anos esse ano aqui. E olha que legal, para fazer uma seguradora no Brasil é caro. Então, já que vai fazer uma seguradora, além de só ofertar uma assistência dentro do saúde, a gente começou também a comercializar produtos. Então, a gente tem o nosso seguro viagem, começou com o nosso seguro viagem, que é excelente. Acho que em breve vocês vão ter algum treinamento aí também de seguro viagem. Aqui no seguro viagem, só para dar um overview rapidamente, tem banco de dias, né, que a empresa pode comprar, tem seguro viagem anual, que a pessoa que viaja muito, ela pode comprar ali e viajar quantas vezes ela quiser durante o ano. E tem o atendimento todo diferenciado também da Umint. Então, tem vários planos excelentes que vocês vão conhecer em breve. E aí, a gente também começou, depois lançou o Vida Individual, que foi atrás do Vida Tradicional, né? Que vocês conhecem aí do mercado, Vida em Grupo e assim por diante. Depois a gente foi lançando os produtos que eu vou falar para vocês hoje, tá? O Mint, a empresa aí que ela vem crescendo organicamente, então organicamente quer dizer que é sem comprar outras empresas, né? E aí, em 2024, ela teve um faturamento de 3 bi, então ela cresce muito aí no decorrer do tempo, tá? A cada ano, então isso é muito legal. É uma empresa muito saudável, então que é melhor ainda, né? Pessoal, aqui alguns parceiros e clientes aí da Mint, então eu tenho certeza que a maioria que vocês consomem. Pretendo consumir alguns outros, por exemplo, o Volvo aqui, né? Não estou consumindo ainda, mas quem sabe daqui um dia. Então, mas várias marcas aqui a gente conhece e são principalmente clientes da Umint. Então, marcas aí muito conhecidas que confiam no trabalho da Umint, tá? E, pessoal, hoje, então, a gente vai falar aí do Umint, do tudo isso aqui, né? Como estava falando para vocês, com medicina e odonto, onde é mais conhecido, viagem e vida em grupo também, tá? Mas hoje a gente vai focar no vida individual. Então vamos lá. Vamos conhecer nossos produtos. Pessoal, a gente tem 3 produtos de vida individual aqui no Mint. Então, às vezes, isso aqui já difere um pouco do mercado aí, né? Que trabalha mais com vida tradicional, que a gente tem também, que é o Mint Ideal, tá bom? Então, o Homem Ideal, ele é o seguro, ó, até fala aqui, ó, o seguro de vida tradicional. Então, aquele seguro que tem assistências gratuitas, que tem a renovação anual. Então, enquanto a pessoa estiver pagando, o seguro renova. E aí, a cada renovação, tem o aumento por IPCA, né? Então, pela inflação. O aumento pela inflação aumenta tanto o prêmio como o capital. Isso é normal, em todos os seguros tem. E aqui também tem o aumento por faixa etária. Então, um aumento por faixa etária, então a cada ano que a pessoa vai ficando mais velha ali, dependendo das coberturas dela, vai ficando um pouquinho mais alto, né? A gente tem esse produto que aí compete com os tradicionais aí no mercado. Por exemplo, Tóquio, Sul América, Allianz, a Porto tem esse produto também, né? Então a gente compete com essas mais tradicionais, tá bom? No Foco, aqui já começa a mudar um pouco. Então, esse aqui é um seguro de vida temporário, pessoal. Como é que é um seguro de vida temporário? Ele tem a cobertura de morte temporária. Então, quer dizer que a pessoa morre um período, depois ela volta, né? Todo dia eu estava na corretora, a pessoa falou assim, morre e depois volta? Falei, seria bom, se fosse isso, eu com certeza compraria. Mas não, então como é que funciona? Seguro de morte de vida temporário é um seguro que você compra durante um período. Então, por exemplo, o Homem de Foco aqui, o período menor que a gente tem é de 10 anos. Então, compra um seguro para ter durante 10 anos. Aí muita gente também pergunta, mas por que que eu vou comprar isso? Vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco,
quando eu falar detalhadamente desse produto, tá? E aqui, nesse produto, já tem um grande benefício. Ele não tem reajuste faixa etária. Então, diferente dos seguros tradicionais do mercado, esse produto não tem reajuste faixa etária. Então, ele sobe só na renovação, né, anual ali, ele sobe só por inflação. Então, a inflação foi 4%. Então, ele sobe o prêmio e o capital também. Então, normal, é só para não perder para a inflação o capital, né? Então, é isso. Aqui, no Aumente o Foco, não tem reajuste faixa etária, tá? E a principal característica é que ele é um produto temporário. E um outro produto que a gente tem aqui é o Mint Vital, que é o nosso seguro de vida vitalício, conhecido como Whole Life também em outras companhias, conhecido como seguro de vida resgatável. A maioria dos clientes aí que procura esse produto, ele conhece mais por seguro de vida resgatável, né? E aí, pessoal, qual a característica principal desse produto? Ele é um seguro de vida para sempre. Então, a pessoa contrata esse seguro aqui, paga durante um período e pode ter o seguro para sempre. Depois eu vou dar alguns exemplos aí também. Essa é a principal característica. Segunda característica que chama mais atenção, ele é resgatável. Então, ele tem a possibilidade de resgate nesse produto aqui. Então, a pessoa pagou lá 5 anos, ela quitou o seguro dela. Se depois lá no sexto ano ela quiser resgatar, ela pode. Então, também vou dar alguns exemplos, tá? E esse seguro também não tem reajuste por faixa etária. Então, ele só tem reajuste aqui por IPCA, a mesma coisa, tá? E aí, pessoal, eu gosto de enfatizar, vocês estão abaixo da NBA, então tenho certeza que tem clientes, tem muitos de vocês aí vendem bastante saúde, graças a Deus, né? A gente sabe aí que dá um belo dinheiro também. Mas eu gosto de enfatizar nesse produto porque esse produto aqui é um produto que ele tem um ticket muito parecido com o de saúde. Então, muito parecido, até maior, pessoal. Então, ele tem um ticket bem alto, esse produto aqui. Então, dá para ganhar muito dinheiro nesse produto. Eu gosto de enfatizar isso porque, às vezes, o corretor que vende ali saúde, ele fala, vou vender um seguro de vida aqui, por exemplo, o ideal, né? Vou vender o ideal ali, ou os seguros tradicionais aí do mercado. Pô, mas o cliente vai pagar 50. Aqui, por exemplo, o cliente pode pagar R$ 50 por mês. Não tem problema. A gente tem, diferente até do saúde, né? Que o foco é mais no premium mesmo, aqui no Mint. Aqui no Vida, a gente tem produtos para uma pessoa que vai pagar R$ 50 por mês, não tem problema, até pessoas nesse produto aqui que vai pagar, por exemplo, R$ 50.000 por mês de seguro. Então tem para todos os públicos. E existe, 50 mil, Jonathan, tipo, isso é normal? Não é normal, isso é um outlier, né, que a gente fala, então é diferente. Mas, pessoal, é normal pessoas pagando nesse seguro aqui, por exemplo, por ano, né, 10 mil, 20, 30, 50 mil por ano de seguro. Então, por isso que eu falo que esse é um produto que compete com o ticket ali do saúde. Então, talvez, para quem vende mais saúde, não quero ganhar 50, R$ 100 aqui. Então, vamos oferecer para os donos das empresas. Então, se vende saúde, fala com donos de empresa o dia inteiro. Vamos oferecer para os donos da empresa esse produto, por exemplo. Então, principalmente essas duas novidades que a gente vai trazer aí para vocês, que eu tenho certeza aí que, né, a maioria não tem no portfólio. Então, mais dois produtos aí no portfólio para vocês, tá? Mas vamos começar falando do Omit Ideal. Pessoal, nosso Omit Ideal, então, como eu falei, nosso seguro de vida tradicional. Então, nosso produto é muito legal. Então, como eu falei, né, ele tem o ticket ali também R$ 50. Mas se for para capital de 5 milhões, o ticket vai ficar mais alto, né? Outro dia a gente fechou um seguro para um médico nesse produto aqui. Ele está pagando R$ 2.000 por mês. Então, também dá para fechar belos tickets nesse produto aqui, tá? Mas ele é focado mais no ticket mais baixo mesmo. Então, aqui capitais de até 5 milhões, tem condição especial para profissional de saúde. Então, profissionais de saúde, e aqui, legal, pessoal, já tem um diferencial que não é só para médicos. Aqui é médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos. Então, todo mundo que trabalha na cadeia de saúde aí, ele tem essa condição especial. O que que é? Um desconto. Então, ele tem desconto nesse produto aqui, tá bom? Às vezes, nas outras companhias, quando tem alguma condição especial, é só para médico e dentista. Aqui não. Aqui é para todos os profissionais que trabalham aí na saúde, tá? Aqui são todas as coberturas, vou falar delas já já. E também todas as nossas assistências que vão disponíveis, que vão de graça no produto. Vou falar delas também, tá bom? Pessoal,
juntas. E aí, morte acidental aqui tá cobrindo, tá? Pessoal, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não sei se tem o chat aí, ou se vocês quiserem abrir o áudio. AVC, acidente vascular cerebral. Vamos supor que a pessoa tem a morte acidental e ela tem um acidente vascular cerebral. Ela pode acionar, aí a família pode acionar essa cobertura aqui? Morreu por AVC. O que vocês acham? Me ajudem aí, pessoal. Alguma resposta? Lia, nada? Nada, por enquanto, não. Nada, né? Tá bom. Oh, não. Eu não entendi a pergunta, Sim. desculpa. Ó, Já teve uma resposta. vamos supor que a pessoa tem a cobertura de morte acidental e ela venha a falecer por AVC, acidente vascular cerebral. A família pode acionar essa cobertura? Ela morreu de acidente e dentro Vascular do cerebral, acidente. Ah, tá. AVC. Eu acho que não, que é doença. Não é acidental, né? Não é morte acidental. Eu acho que não. Acidental é externo, sim. Seria morte natural, porque acidente só se ela tivesse batido o carro, morrido de acidente e por consequência do AVC. Aí, ok, mas morte por AVC, não. Na minha Boa, opinião, meninas. né? Muito bem, não, é exatamente isso. Eu até faço essa pegadinha, vamos dizer assim, né? Porque às vezes as pessoas confundem, os clientes às vezes confundem, por conta do nome, né? Que tem acidente na doença, mas é uma doença. Então tudo que vem de dentro para fora é morte, é morte natural. Então ela poderia acionar essa cobertura aqui se ela tivesse. Agora aqui, somente acidente. Por exemplo, batida de carro, a pessoa caiu, bateu a cabeça, enfim, tá bom? Então ela acionaria somente essa cobertura se tivesse um acidente. Beleza? Ela não, né? Família. Ela não vai acionar mais nada aqui. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos continuar aqui então. Invalidez funcional permanente total por doença, IFPD. É uma cobertura também conhecida aí no seguro de vida. Então, aqui tem algumas características nessa cobertura. Qual que é? Invalidez funcional permanente. Pessoal, primeira coisa aqui, é uma validez permanente. Então, vamos supor que a pessoa teve um AVC aí, né, como eu já estava dando exemplo, e ela ficou sem andar, ficou paralisada ali durante um período. Mas depois ela voltou a andar. Isso é permanente? Pessoal, isso não é permanente. Não. Isso é provisório, né? Então, se é provisório, não pode acionar. Agora, ela teve o AVC e realmente, ó, o médico falou, não, você não vai voltar a andar, você não vai voltar mais mexer um lado do lado esquerdo do corpo inteiro, enfim. Aí, nesses casos, ela poderia acionar essa cobertura. E assim, e aqui essa cobertura, então, primeira característica dela tem que ser permanente. Segunda, ela é total. Então, é para doenças que deixam a pessoa inválida de forma mais grave mesmo. Então, por exemplo, a pessoa ela teve uma doença, sei lá, ela teve catarata, ela perdeu a visão dos dois olhos por uma doença. E é irreversível. Aí ela pode acionar, tá bom? Se ela perder a visão de um olho só, ela não pode acionar essa cobertura aqui, pessoal. Porque de um olho só é parcial. E aqui é somente total, tá bom? E não só aqui, na maioria das companhias aí, a invalidez IFPD é sempre total, tá bom? Beleza? E aqui, pessoal, é uma antecipação da cobertura de morte. Então, a gente antecipa um valor da cobertura de morte em vida. Então, a gente antecipa aí 50% da cobertura de morte em vida para ela, enfim, fazer algum tratamento ali, tá? Beleza? Aliás, aqui a gente antecipa tudo, tá? Nessa cobertura aqui, a gente antecipa 100% da cobertura de morte em vida. Beleza? Então, isso é é, uma característica bem legal também desse produto, dessa cobertura. Fechou? Alguma dúvida? Tranquilo na FPD, né? Pessoal, continuando aqui, invalidez permanente total por acidente, IPTA. Aqui, Deixa eu te perguntar, pode rapidinho. perguntar. Tô ouvindo. No caso de morte acidental, contratei natural e acidental, vai Tá. dobrar o capital? Dobra o capital. Exatamente. Então, Eu se pego das contratou duas. isso, contratei 100 mil aqui, 100 mil aqui. Morri por um acidente, a família recebe pelas duas. Recebe Jóia. 200 mil. Obrigada, Júlia. De nada. Tá bom?
Próxima cobertura, IPTA. Pessoal, aqui é uma cobertura invalidez permanente total por acidente. Aqui, ó. Então, invalidez permanente também, total por acidente. Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Vamos supor que a pessoa, ela bateu o carro, nesse exemplo que a gente estava dando aí, e entrou um caco de vidro no olho dela. Ela perdeu a visão de um olho, do olho esquerdo. O olho direito, ela continua enxergando. Pode acionar essa cobertura aqui? IPTA? O que vocês acham? Não. Ah, não, eu perdi o olho, sim. Você perdeu o olho, sim. É isso, Ela né? perdeu a visão de um olho aqui, ó. O Sim, acredito que sim. que que acontece? Pessoal, nesta cobertura aqui, ela não pode acionar. Quem foi que respondeu? Abri. Priscila, Patrícia ou Priscila? Priscila. Priscila. Ô, Pri, nesse caso aqui, ela não pode acionar. Por quê? Ela perdeu a visão só de um olho. Isso aqui, ó, só cobre invalidez total. Invalidez total cobriria só se ela perdesse a visão dos dois olhos. Ah, entrou o caco de vidro nos dois olhos. Aí cobriria, Ah, tá tá bom. bom? Ela pode trabalhar ainda, né? Exatamente. Aí Tá bom. cobriria. O que que é invalidez total? Por exemplo, a pessoa ficar paraplégica, que nem tem até um casal na internet, aí, um influencer hoje em dia, que o cara foi pular numa cachoeira e ele ficou tetraplégico. Nesse caso, se ele tivesse, ele poderia ter acionado a cobertura, tá bom? Então, para coisas mais graves realmente. E aí, pessoal, então a característica dessa cobertura aqui é o quê? É por acidente. Então, é por acidente e é invalidez total também, tá? Então, IPTA. Essa cobertura aqui, vou dizer que a gente tem essa cobertura aqui, mas ela não é muito comercializada. Por quê? Porque a gente tem a IPA, que ela cobre invalidez permanente total ou parcial por acidente. Então, isso aqui já faz toda a diferença. Por quê? No exemplo que a gente estava dando aí, do carro, como a Pri respondeu, se a pessoa perdeu a visão de um olho, nessa aqui ela não pode, mas nessa aqui ela pode acionar. Então, porque aqui entra a famosa tabelinha lá do açougueiro. Tabelinha SUSEP, tabelinha do açougueiro. Cada parte do nosso corpo, as seguradoras, tem um valor. Então, ela perdeu a visão de um olho, a gente vai ver lá na tabelinha. A tabelinha está disponível nas condições gerais, por exemplo. Não é nada de surpresa, o cliente já pode saber antes mesmo dele contratar, que ele vai ter direito. E aí, perdi a visão de olho. Então se eu tenho 100 mil, quanto eu vou receber? Se eu não me engano, visão de um olho é 30%. Então eu vou lá e recebo 30 mil. É simplesmente isso, tá? Então cada parte, eu perdi um dedo mindinho, eu posso acionar? Aqui pode, porque é uma invalidez parcial. E aí a gente vai ver o percentual de cada funcionalidade ali do nosso corpo que a seguradora pode pagar, tá bom? E aí, essa aqui é a mais contratada aí no seguro de vida. Também muito conhecida. Muita gente contrata essa cobertura. Eu vou dar até um exemplo para vocês. Um tempo atrás eu atendi um corretor que ele me ligou, estava até na outra companhia ainda, ele me ligou e falou, Jonathan, eu quero contratar um seguro de vida aqui e tal. Beleza. Eu quero colocar X de cobertura de morte e IPA ele queria tipo 1 milhão na época lá. Aí eu falei, legal, beleza, tal, dá para fazer. Mas por que que você está contratando IPA a mais, né? Geralmente o pessoal contrata igual. 500 mil de morte e 500 mil de PA. Geralmente é igual, né? Falei, mas perguntei por quê. Aí ele falou, pô, eu tenho um amigo, ele caiu de moto e caiu de moto, começou a fazer um tratamento e tal, enfim. Mas o médico falou para ele esses dias que ele não vai mais voltar a andar. Ele ficou paraplégico. E eu ando de moto, tem motão assim, né? Então eu ando de moto também. E aí ele falou com essas palavras para mim, tipo, isso aí marcou por conta disso, né? Ele falou, pô, já pensou se eu caio de moto e aí não tenho, sei lá, tenho que esperar minha esposa, até falou dessa maneira, minha esposa ficar fazendo tudo por mim, não consigo nem pagar uma pessoa para fazer as coisas por mim. Então ele fez o seguro pensando mais no IPA por conta disso, pessoal. Então, assim, para cada pessoa vai ter uma importância diferente. Mas o legal é que a gente tem que realmente oferecer para os nossos clientes, porque dependendo do que for ali, que nem a gente não aceita motoboy, mas às vezes a pessoa ela trabalha no escritório, só que a ida, né, o meio de transporte dela é uma moto. Ela pode contratar um seguro. E aí a gente pode falar por exemplo, enfatizar essa cobertura, caso aconteça alguma coisa grave. Outro dia até estava vendo também no LinkedIn, a pessoa postou,
Pessoal, a gente pode vender essa cobertura aqui, ó, invalidez IPA, porque a gente só fala, ó, se você sofreu um acidente, ficar inválido e tal, você recebe alguma coisa aí. Mas isso fica muito vazio. A gente pode vender essa cobertura pegando a característica ou a profissão de cada pessoa. Por exemplo, ó, o que que você faz? Ah, eu sou músico, eu toco na noite, tal, alguma coisa assim. Pô, beleza. E se acontecer alguma coisa com sua mão? Ou por médicos, né, gostam de contratar essa cobertura, principalmente IPA majorada, principalmente cirurgião, né? Exatamente por conta disso. Mas a gente pensa mais em médico, dentista. Não, a gente pode pensar em outras profissões. Ah, músico. Tá bom, e se você acontecer alguma coisa com sua mão? E aí, o que que vai acontecer? Aqui, ó. Tá cobrindo. Se acontecer alguma coisa na mão, ela pode acionar a invalidez ali. Ah, perdeu, sei lá, perdeu a mão ali. Não sei, pode acontecer. Pode acionar ali o IPA, tá bom? Beleza? Então a gente pode pegar a característica da pessoa ou a profissão dela e enfatizar mais ali, talvez, no que vai chamar mais atenção para ela. Beleza? E aí, seguindo aqui. Então a gente tem a invalidez permanente majorada, por acidente majorado. O que que é isso, pessoal? Aqui, na IPA, a gente paga, se a pessoa estiver inválida parcialmente, a gente paga o valor parcial. Aqui na IPA majorada, a gente sobe o valor que a gente paga ali para algumas funções. Por exemplo, dedo indicador da mão. Então, se a pessoa aqui no dedo indicador, ó, igual esse exemplo que eu estava dando, serve para músculo, serve para médico, enfim, serve para infinidade de atividades aí, né, que as pessoas exercem. Então, se a pessoa perde um indicador da mão, ou um dedo polegar, ou um olho, tá vendo? Um olho aqui, ou membro superior, a gente paga 100% do valor do capital. Então, vamos supor que contratou 100 mil aqui, mais 100 mil aqui, e perdeu um olho. A gente paga parcial aqui, exemplo, 30%. Então, a pessoa recebe 30 mil e paga mais 100 mil aqui. Então, ela receberia ali 130 mil, tá bom? Essa cobertura aqui, ela está disponível para profissionais da saúde, beleza? Profissionais da saúde. Eita, peraí, pessoal. Então, aqui também a mesma coisa. Quem pode contratar é enfermeiro, dentista. Então, não é só médico e dentista, né? Então, todos os profissionais da saúde podem contratar essa cobertura. Beleza? Alguma dúvida sobre as coberturas de invalidez por acidente? Ou tudo certo? Por enquanto, nenhuma dúvida aqui no chat. Ah, é bom assim que eu sei que vão vender bastante. Sem dúvida, tá tudo certo, né? Pessoal, continuando. Diagnóstico de câncer. Então, como é que funciona essa cobertura aqui? A gente tem as coberturas de doenças aqui também. Só que aqui é legal na Umint porque a gente tem a cobertura somente de diagnóstico de câncer, que ela fica até mais barata. Às vezes a pessoa se preocupa mais com aquilo mesmo, com essa doença, né? A gente sabe que infelizmente está em alta aí, cada vez pessoas mais jovens, e os médicos hoje em dia não entendem muito por quê. Às vezes eles falam que pela alimentação, às vezes eles falam porque sedentarismo, enfim, né? Por uma série de coisas, mas cada vez pessoas mais jovens têm câncer, infelizmente. E aí, às vezes, a pessoa se preocupa mais com aquela patologia mesmo, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente cobre o câncer, então, de maneira separada aqui das doenças graves, se a pessoa tiver tido câncer. Então, ó, primeiro diagnóstico. Ah, ela já teve, então não oferece, que ela não vai, que a gente não vai cobrir, tá bom? Então, se ela nunca teve, pode oferecer só essa cobertura, se quiser. Mas a gente também tem doenças graves. As doenças graves cobre tanto o câncer, tá aqui, como as outras patologias. Então, infarto, bypass, insuficiência renal, AVC. Ó, tem AVC aqui em doenças graves, ó. Estava dando exemplo lá. Então, dependendo do que for, se a pessoa tiver uma invalidez total, né? Então, tiver IFPD e mais a cobertura de doenças graves, se ela tiver AVC, ela já pode ali acionar. E se ela ficar inválida, ela pode talvez acionar IFPD também. Transplante de órgão e paralisia. Então, a gente tem essa cobertura de doenças graves que cobre aqui 7 patologias. E a gente tem a cobertura de doenças graves ampliada, que cobre todas essas de cima, mais essas de baixo. Então, cegueira, cirurgia cardíaca, né? Aorta, esclerose múltipla, surdez e queimadura grave, tá bom? Então, no total aqui, 13 patologias cobertas, tá? Pessoal, essa cobertura aqui, não mente, ela é uma cobertura em relação ao mercado até que barata. Então, vale a pena cotar essa cobertura, beleza? E aqui,
eu já coloco aqui no slide, porque a maioria das companhias aí tem, só que fica escondido na condição geral. Eu já coloco aqui, ó, doenças graves e doenças graves ampliadas e diagnóstico de câncer também, tá? DC também. 90 dias de carência. E para esclerose múltipla, 180 dias. E aqui, o que que tem? O segurado deverá sobreviver 30 dias. Isso aqui também tem na maioria das companhias. Então, pessoal, a pessoa foi diagnosticada lá, por exemplo, com câncer. Ela tem que ficar 30 dias, mesmo que seja um câncer avançado, a gente sabe que a pessoa vive aí pelo menos uns 4, 5, 6 meses, né? Então, ela fica 30 dias ali de sobrevivência e depois do 31º dia, ela pode acionar a cobertura. Tá bom? Tranquilo aqui em relação às coberturas, né? De doenças. Pessoal, e para terminar as coberturas aqui do ideal, a gente tem a cobertura de Uma funeral dúvida individual. que, desculpa te interromper. Pode falar, Temos uma dúvida do Rodrigo. tá? Com relação às coberturas, quais seriam as carências? Boa pergunta, Rodrigo. Carência só para cobertura de doenças graves aqui, né? Diagnóstico, só dessa página aqui, ó. Só essas carências. Para o restante não tem carência. Tá bom? Então, doenças graves aqui, 90 dias. É isso. Beleza? Beleza. Tem mais uma aqui. Boa, assim que eu gosto. Pode falar. Leandro, doenças graves, câncer, qual tipo de câncer? Sem nenhuma exclusão? Pessoal, exclui câncer de pele. O que acontece? Geralmente nas companhias, elas não gostam de cobrir câncer de pele, vamos dizer assim, né? Porque câncer de pele, primeiro, quando é algo que a pessoa não quis ter, aliás, ninguém quer ter aquela doença, mas o que acontece? Câncer de pele, primeiro que a pessoa pode ter por conta de sol, então muito exposto ao sol. Então, se é por exposição ao sol, pode ser evitável, né? Então, esse é o primeiro tipo. E segundo tipo, quando a pessoa tem aquela pintinha, alguma coisa assim, geralmente não é muito invasivo, então a pessoa tira aquela parte ali, tal, e fica tudo certo. Então, é por isso que não cobre, tá bom? Não, nem aqui, como nas outras companhias também. A maioria, o restante aí cobre. Beleza? E também tem especificado tudo nas condições gerais. Então, eu quero saber quais são todos os cânceres que cobrem. Tá tudo nas condições gerais, que inclusive eu vou mandar para vocês no final do treinamento dos nossos 3 produtos, tá bom? Mais alguma dúvida sobre doenças graves? Não, por enquanto só isso. Tá bom. Então vamos lá. Pessoal, continuando aqui, cobertura. Aqui eu gosto de enfatizar que é cobertura de funeral individual e funeral familiar. Mas por que que eu tô falando que é cobertura? Primeiro, né? Cobertura de funeral individual. Muitas companhias também, ele vende ali a cobertura para o próprio segurado, mas algumas eles vendem assistência já para o próprio segurado. Aqui não mente é diferente. Então, para o segurado ali, se for o funeral individual, é tanto como cobertura como assistência. O que que isso quer dizer? Se a pessoa vier a falecer, a família pode acionar a nossa assistência, que é a qual a gente orienta, tá, pessoal? É, é a melhor solução naquele caso, né? Por quê? A família já está passando por um momento difícil, tal, luto. Então, quanto menos burocracia, melhor. Então, se ela aciona a nossa assistência, a gente vai dar todo o suporte para ela ali, de acordo com o pacote que foi contratado. A gente tem 3 aqui, essencial, luxo e super luxo, 5, 7, 10. Mas a gente vai cobrir tudo. Então, vai cobrir o caixão, coroa de flor, limpeza do corpo, o aluguel do jazigo, tá? Então, cobre tudo ali. E aí, isso no individual. E é mais comum até no individual ser assim. Só que a gente também tem um reembolso. Então, além da assistência, a gente tem um reembolso. Então, isso é mais comum nas companhias. Só que no funeral familiar, geralmente, que cobra aqui segurado, cônjuge, filhos, geralmente o reembolso é só para o segurado. E para o cônjuge e para os filhos, somente assistência. Aqui não mente, não. Segurado, cônjuge, filhos é assistência e reembolso para todo mundo. Então, vamos supor que a pessoa contratou um super luxo ali, 10 mil, e o cônjuge faleceu. Ela pode acionar a cobertura, a nossa assistência, e a gente vai fazer todo o serviço. Primeira opção, que é a mais adequada. Segunda opção, pagou ali, esqueceu tal, pagou ali, gastou 9 mil reais. Ela vem aqui e pede
o reembolso dos R$ 9.000, que encaixa dentro dos 10, tá? Ah, Jonathan, mas se ela pegou e gastou 13 mil, ou, né, R$ 15.000, vamos supor. Pô, ela pode pegar um reembolso de 10 mil e os 5 mil, não. Por isso que também é legal acionar nossa assistência, porque a gente encaixa dentro dos valores que ela contratou, tá bom? Mas, o que eu tô falando que é diferencial aqui para vocês, que para cônjuge e filhos também existe reembolso. O que não existe no mercado aí, beleza? Então, essa é a nossa cobertura aí de funeral individual, funeral familiar. E aqui, pessoal, a gente também tem a cobertura de jazigo. A cobertura de jazigo da Umint é o maior valor de cobertura do mercado. Então, a partir de 50 aqui, 50, 70 e 100 mil reais. Então, o que acontece? Aqui eu falei para vocês que a gente cobre o aluguel de jazigo durante até 3 anos, né? Só que aqui, a família, às vezes, ela quer contratar ali para ter o jazigo mesmo para a família. Ah, eu paguei ali 50 mil no jazigo e não vai ser só para mim, né? Vai ser para mim, enfim, são, por exemplo, 6 gavetas, lá, que é o mais comum aí. Então, dá para enterrar ali a família inteira. Então, a gente tem a cobertura também de jazigo. Por exemplo, tem corretores que colocam essa cobertura de jazigo para a pessoa mais velha ali da família, que teoricamente, né, está mais próxima da passagem. Então, coloca ali e aí a pessoa vai pagando ali até se ela vier a falecer, porque essa cobertura aqui é somente para o segurado, tá? Ah, eu tenho o funeral familiar, que cobre segurado cônjuge de filhos, e tem um jazigo. Se meu cônjuge falecer, eu vou poder acionar o jazigo? Não pode. Somente se o segurado falecer, a família pode acionar o jazigo, solicitando o reembolso da compra do jazigo ali, tá bom? Então, os maiores valores do mercado aí. Muito legal isso aqui, pessoal. Continuando. Alguma dúvida aqui? Tranquilo também, né? Falei dos diferenciais aí para vocês. Tranquilo. Pessoal, então, aqui quais são os valores de capitais que a pessoa pode contratar no Omint Ideal? Então, 5 milhões, até 5 milhões para as coberturas principais, aí, coberturas básicas, né? Mínimo de 50, máximo de 5 milhões. E para as outras coberturas aqui, ó, IPA até 3, IPA majorado até 1, IPTA até 3, enfim. Tem aqui os valores de cada cobertura. Essa paginazinha também eu vou mandar para vocês terem na mão aí, tá bom? E, pessoal, quais assistências estão disponíveis? As assistências no Omnitdown, elas vão de forma gratuita no produto. Isso aqui é muito legal. Seu cliente não vai pagar nada mais por isso, tá? Então, vamos falar de todas. Primeira, pessoal, assistência PET. Assistência PET eu já acho muito legal, é um diferencial muito grande, porque poucas companhias dão assistência PET no seguro de vida, e quando dão, é cobrado do cliente. E algumas, quando dão, é cobrado do cliente e não paga comissão para o corretor, hein? Fiquem espertos aí, pessoal. E aqui normalmente não. Aqui vai de graça no produto já, então o cliente não paga nada por isso. Então gera um valor agregado muito grande ali para o cliente. E a assistência PET é uma assistência meio cara aí. Às vezes as companhias não querem dar porque a assistência é meio cara. Porque é uma assistência hoje em dia, né? Muita gente aí pai de pet, mãe de pet. Então, muita gente utiliza a assistência PET mesmo. E olha que legal. Então, ó, transporte emergencial. Então, às vezes o cãozinho, o gatinho tá mal ali, posso chamar um transporte. Uma consulta veterinária. Então, só isso aqui, ó, você vai, às vezes, passar na consulta ali, é 200, 300 reais. Muita gente leva uma vez no ano mesmo, só para é uma consulta de rotina, né? Verificar como é que tá. Então, 200, 300. Você já paga ali pelo menos metade do seguro, por exemplo. A aplicação de vacinas. Então, às vezes a pessoa paga uma consulta para aplicar vacina, aqui não precisa. Aplicação em vacina em domicílio, você compra a vacina, né? Mas vai um veterinário ali aplicar, é bem legal. Tem hospedagem também. E tem, pessoal, aqui gosto de enfatizar também assistência funeral. É claro que ninguém gosta de chegar nessa hora aqui, mas infelizmente acontece para todo mundo. E a gente sabe que para os nossos pets acontece mais rápido que, né, para um ser humano, né? E a gente cobra aí até uma vez por ano, né? Aqui é um animal por pessoa, até R$ 1.000. Outro dia eu estava num corretor e ele falou, pô, eu vendo uma assistência PET aqui, dentro de um seguro de vida também lá, que cobre até R$ 400. A gente cobra até 1.000, pessoal. Então aqui é um belo diferencial também. Beleza? E aqui, para acionar, liga na nossa central 24 horas, aciona, a gente vai
ou mandar alguém disponível ali, ou se por acaso na região ali não tem, beleza, pode passar e depois pede o reembolso de acordo com as condições gerais também, tá? Mas aqui sempre tem que acionar a assistência, beleza? Assistência à informática. Pessoal, suporte à informática. Essa assistência é bem legal também, porque ela é tipo um helpdesk particular. Então, pô, tô mexendo aqui no computador e deu pau aqui, não sei o que tá acontecendo, né? É, travou a internet, enfim. Você pode ligar lá e aí, 2 vezes por ano, vai ter um profissional ali também para dar o suporte para você. Fazer esse helpdesk lá particular. Tá bom? Pessoal, aqui, ó, o suporte é por telefone. Às vezes, já me perguntaram também, eu posso chamar uma pessoa para ir na minha casa lá arrumar meu computador? Não. O suporte é por telefone, tá? Assistência nutricional. Pessoal, essa assistência é bem legal também, porque mas hoje em dia que as pessoas estão preocupando um pouco mais, né? Então, e a gente sabe quanto é, por exemplo, uma consulta com um nutricionista. Aqui não é uma consulta, né? Uma orientação, mas é legal, porque eu posso ligar lá até 3 vezes no ano. Pô, eu tenho dúvida do que eu, sei lá, eu tenho uma restrição alimentar, quero fazer uma dieta, ó, até fala de rotina saudável, enfim, né? Posso ligar lá, tirar várias dúvidas, até 3 vezes do ano, e aí também economizar um dinheiro, por exemplo, com uma consulta, tá bom? Beleza? Pessoal, assistência, aconselhamento psicológico, olha isso aqui. Isso aqui também é muito legal, ainda mais hoje em dia, né? 3 vezes por ano a pessoa pode acionar também. E aqui tem um grande diferencial, não mente. Geralmente, quando tem assistência psicológica nas companhias, é quando a pessoa sofreu um grande estresse, um sinistro. Por exemplo, alguém da família faleceu, descobriu uma doença grave, enfim, quando acontecem coisas mais graves assim, né? Aqui não. Aqui, se eu quero ter o meu controle de estresse ali, né? Tô aqui, fiquei muito estressado aqui durante o dia, tal, pô, quero ligar ali para bater o papo com um psicólogo, ele me orientar, enfim, posso ligar lá também 3 vezes no ano e ele vai me orientar, tá bom? Então, isso aqui é muito legal. Então, o diferencial é que a pessoa aqui não mente, que a pessoa pode ligar lá sem ser por conta de um sinistro, uma coisa muito grave, né? Tá bom? Então, isso aqui é bem legal também. Tem corretor, inclusive, vendendo o Mente Ideal, focando em assistência nutricional e assistência psicológica, tá bom? Tá conseguindo vender, tá chamando bastante atenção. Assistência à vítima de crime. A gente tem assistência à vítima de crime também. Infelizmente, no Brasil, essa assistência aqui se torna muito importante, porque, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente sabe como é que funciona, né? Bahia, tal. Então, pessoal, a pessoa pode, ninguém quer, mas pode sofrer até 2 eventos por ano ali. E aí tem aqui, ó, remoção, translado de corpo, só que, claro, para coisas mais graves. Mas, por exemplo, tem transporte alternativo. Pô, roubaram meu carro, posso chamar um táxi, por exemplo, através da assistência para ir para casa. Me assaltaram lá, tal, pegaram minha chave, posso chamar o chaveiro também, e assim por diante. Tá bom? Ou roubar a casa, alguma coisa assim, né? Posso chamar o chaveiro, tá bom? Então tem é, alguns serviços dentro dessa assistência aqui. Beleza? Essa assistência é legal também porque geralmente ela só fica disponível no Vida em Grupo. E a gente trouxe essa assistência no Vida Individual de forma gratuita, tá? Pessoal, e para fechar a parte de assistências aqui do nosso produto, assistência residencial. Pessoal, nosso produto tem um diferencial muito grande na assistência residencial. Eu vou falar para você o que que é. Aqui, a gente tem os serviços, por exemplo, de emergência, como qualquer outro assistência residencial de seguro de vida e até de seguro residencial mesmo, né? Então, tem encanador, por exemplo, estourou um cano, eu vou chamar encanador. É, estourei a chave dentro do, do miolo, vou chamar um chaveiro, tá bom? Então, para coisas emergenciais, geralmente, assistência residencial no seguro de vida e no seguro residencial é para coisas emergenciais, tá? Então, tem as outras coberturas aqui também. Só que não mente, a gente tem o check-up pilar. O que é isso aqui, pessoal? Uma vez por ano, eu posso chamar um profissional para fazer vários serviços de maneira preventiva na minha casa. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha sala aqui,
quero chamar um profissional para fazer a revisão da parte elétrica da minha sala. Pode chamar, aqui, ó, revisão da parte elétrica. Trocar a lâmpada, ou serviço de rejuntamento, eu gosto de enfatizar, né? Fazer instalações de alguma coisa, enfim, substituir telha, então, de maneira preventiva ali também, tá? Então, pessoal, um monte de assistências preventivas a pessoa pode fazer na minha casa. Isso aqui é muito legal. Não conheço nenhuma outra companhia que dá o check-up lá, que dá manutenções preventivas no seguro de vida. Não conheço. Se vocês conhecerem, vocês me falam que para eu guardar aqui também, para eu estudar até o concorrente, mas eu não conheço. Isso aqui é um diferencial muito grande e vai de maneira gratuita aí no produto. Beleza? Alguma dúvida antes de a gente entrar no próximo produto? Ou tá tranquilo? Bom, está tranquilo, né? Vou continuar. Pode Pessoal, seguir. hã? Pode seguir, sim. Tá bom. Pessoal, agora aqui é mais rápido, né? Como eu já falei de todas as coberturas aí, então aqui agora eu vou falar da característica dos demais produtos que a gente tem aqui, tá bom? Então vamos lá. E fique até o final aqui, que tem campanha também rolando, hein? Fala da campanha que tá rolando aqui para vocês. O Mint Foco. Então vamos falar do nosso seguro de vida temporário. Vamos lá. Pessoal, nosso seguro de vida temporário, então a cobertura básica desse seguro é a morte temporária, tá? E aí tem todas essas coberturas que eu mencionei para vocês. Então, MA, IPA, IPA mais jurado, doenças graves, DIH foi a única que eu não tenho no ideal ainda. Eu vou falar para vocês já já, tá? O restante já tem. Então a gente não vai falar dessas coberturas. Então vamos lá. Esse produto aqui, ele já tem o valor de cobertura maior. Então, por exemplo, o ideal ele cobre até 5 milhões. Ah, pessoal, e anotem aí também, ó, o ideal a gente cobre até 65 anos. 65, por enquanto. Nós estamos até reformulando o produto, vamos lançar novas coberturas, novas assistências no ideal, e a gente vai também aumentar o valor a idade de aceitação, tá? Então, o ideal até 65. O foco até 70 anos. Então, a gente reformulou ano passado o foco e o vital, e mudamos de 65 para 70 anos, tá? E o valor da cobertura também aqui, da cobertura básica de morte, 10 milhões de reais. Então, no ideal era 5, aqui já cobre até 10 milhões de reais, tá? E também tem os percentuais de coberturas de cada um aqui também das demais coberturas, tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês também. Pessoal, aqui tem uma cobertura, né, que vai já de maneira também gratuita no produto, o cliente não paga nada mais por isso. Que é isso? Que é isso aqui? No Foco e no Vital, a gente não tem cobertura de IFPD. Por quê? Porque a gente já tem ADT, antecipação parcial por morte. Algumas companhias, o cliente tem que pagar para ter o ADT, tá bom? Aqui não, aqui já vai de maneira gratuita. Então, é uma cobertura ligada à cobertura de morte. O que é isso? Se a pessoa tiver uma doença grave ali também, ó, até fala que é as doenças, né? Então, foi diagnosticada com uma doença grave, a gente adianta 50% do capital de morte em vida. Nesse caso aqui, a gente adianta 50%, tá bom? Em vida, para a pessoa fazer um tratamento. Ah, adianta, mas se a pessoa ela quer pegar esse dinheiro e quer viajar, não tem problema, pessoal, o dinheiro é da pessoa. Ah, tô com uma doença grave aqui, não sei quanto tempo eu vou viver, vou pegar esse dinheiro e vou viajar o mundo. Beleza, não tem problema, tá bom? Ah, tem 1 milhão de capital, ela adiantou 500 mil, pode pegar o dinheiro e fazer o que quiser. Beleza? E a outra cobertura que não tem lá no ideal, que tem aqui no Foco e no Vital, é o DIH. Então, o que é isso aqui? Diária de Internação Hospitalar. Pessoal, o nosso DIH a gente reformulou também o ano passado, em agosto, a gente reformulou. E aí ficou muito legal o nosso DIH, assim, muito competitivo aí do mercado. Então, tem algumas características bem legais aqui desse produto, dessa cobertura. O que é? Diária de internação hospitalar. Então, o que é essa cobertura, pessoal? Se a pessoa ficar internada no hospital, ela pode acionar essa cobertura, tá bom? Aqui, na Umint, se ela ficar internada na UTI, sem pagar nada mais por isso, a gente aumenta o valor que ela tem ali de cobertura. Vou dar exemplo. Vamos supor que ela contratou 100 mil, 100 mil não, R$ 1.000 de DIH.
E aí ela ficou internada na UTI. Durante, sei lá, ficou internada 5 dias na UTI. Durante os 5 dias lá que ela estava na UTI, a gente, ao invés de pagar R$ 1.000 por dia, a gente vai pagar R$ 2.000 por dia. Então a gente aumenta o valor aqui para 200%. E o que é legal, esse benefício aqui também já está embutido na cobertura. O cliente também não paga nada mais por isso. Em outras companhias, se quiser dobrar o valor da UTI, é pago. Aqui não, tá bom? Nova franquia de 4 dias. A gente baixou a nossa franquia. O que que é a franquia? A franquia é o período que o cliente não pode acionar aquela cobertura. Então, os 4 dias ali, né? Que seria. É tipo a franquia do carro. A franquia do carro a gente paga um valor aqui como se fosse descontado, vamos dizer assim, né? Só que aqui tem uma questão muito legal também, não mente. Então, franquia de 4 dias. Vamos supor, pessoal, que a pessoa ela ficou 3 dias internada. Então, se ela ficou 3 dias internada, ela não pode acionar a cobertura. Então, beleza, não pode acionar. Vamos supor que ela ficou 5 dias. Se ela ficou 5 dias internado, aí ela já pode acionar. Tá bom? Então, passou dos 4 dias, aqui já pode acionar. 5 dias. Pessoal, aqui não Mint, se a pessoa ficar 5 dias internada, por exemplo, ao invés de pagar só por um dia, então que seria o desconto dos 4 dias ali, né? Não, a gente paga retroativo. Então, a gente paga pelos 5 dias que ela ficou internada. Algumas companhias, elas descontam, se é 2, 3 dias de franquia, ou 4 dias, por exemplo, elas descontam os primeiros dias. Não paga. A gente não. Então, passou dos 4 dias, então, 5 dias, a gente paga retroativo. Paga pelos 5 dias. Tá bom? Então, isso aqui é bem legal. R$ 250 por evento. Então, aqui tá muito legal também, porque algumas companhias aí do mercado, ela cobre só. Ela vai descontando o valor. Então, são 250 diárias, a pessoa ficou internada 10 dias, ela desconta os 10 dias. E assim por diante. Aqui não, é por evento. Então, vamos supor que hoje a pessoa ficou doente e ela ficou internada ali 10 dias, por algum motivo. Então, ela consumiu 10 dias dos 250, beleza. Só que aí passou, sei lá, 3 meses, ela bateu o carro e ela ficou internada um mês. 30 dias, foi meio grave, ela ficou internada um mês. Beleza, vai contar, como é um novo evento, a gente vai começar a contar 250 dias de novo, tá bom? Então começa a contar 250 dias de novo. Isso é bem legal, tá bom? E está disponível aí no Mint Foco e no Mint Vital. Aqui é só um comparativo de algumas congêneres aí, tá? Então, ó, a gente tem 250 por evento, algumas cobrem só 200 por ano, então tem que ficar de olho nisso. Franquias também, algumas têm franquias maiores, tá? A maioria que tem franquias maiores, os valores que a gente cobre. E o que é legal, a gente está com um preço muito bom nessa cobertura. Então, a gente fica mais barato aí que muitas companhias do mercado. Beleza? E aí, pessoal, qual que foram outras novidades também que a gente trouxe aqui no Omit Foco? Então, a gente precificou o preço de fumante e não fumante. Antes, até o ano passado, fumante pagava mais, não mint. Agora, não agrava mais. Então, fumante e não fumante paga a mesma coisa, tá bom? E, como eu falei para vocês, a gente ampliou a aceitação de 65, 18 a 65, agora a gente aceita até 70 anos a pessoa, tá? Na entrada. E aí, pessoal, agora vou explicar para vocês como é que funciona esse produto. Aqui, ó. A pessoa pode contratar esse produto na Mint por 10, 15, 20 ou 30 anos. Então, ela pode escolher o período que ela vai ter esse produto aqui na Mint, tá? E aí, olha aqui como é que funciona. Vamos supor esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que a pessoa ela contratou com 30 anos durante 15, então até 45. Com os 45 anos, ela renova. Primeira renovação automática, com prêmio nivelado. Aqui só tem a mudança de faixa etária, né? Nessa hora aqui tem a mudança. Ano a ano aqui não existe, só existe aqui. E aí, pessoal, então por isso que se chama de prêmio nivelado. Pessoal, aqui, então ela pode fazer a primeira renovação automática e o Mint é a única do mercado nesse produto aqui que faz a primeira renovação automática, tá? Então, se ela contratou durante 15 anos, ela renova automaticamente por mais 15, até 60. E depois ela pode renovar de novo aqui de forma expressa. O que é isso aqui? Ela manda um e-mail. Quero renovar. Beleza. Quero renovar, renova. Não tem problema nenhum. Então, ela renova o seguro dela e vai aqui até 75, nesse exemplo. Esse seguro é um seguro, como a aceitação agora a gente aumentou até para 70 anos, né? Pessoal, é um seguro que a pessoa pode levar ele no máximo até 80 anos.
Então, diferente do produto ideal lá, que enquanto a pessoa está pagando, a pessoa está pagando 120 anos. Enquanto ela estiver pagando, ela tem um seguro. Esse aqui não. É um produto temporário, né? Então, durante um período e até no máximo 80 anos. Então, se a renovação aqui, nesse caso aqui, ó, foi até 75, mas ainda falta 5 anos, Jonathan, para renovar. Pode renovar por mais esses 5 anos só? Não, porque o produto dela é de 15 anos. Então, ela vai, nesse caso, ela leva até 75, tá? Se é uma pessoa que ela tem a idade fechada, ela contratou com 50, foi até 60, por 10 anos, por exemplo, né? Foi até 60, foi até 70, pode ficar renovando até 80 anos. Beleza? Então, essa informação é importante para vocês, tá bom? E aí, pessoal, vou dar uns exemplos agora. Por que que as pessoas contratam esse tipo de seguro? Então, primeiro, o Mintifoco, ele é um seguro que ele tem o prêmio parecido com o prêmio dos seguros tradicionais. Então, com o Ideal, por exemplo, o prêmio dele é parecido com esse tipo de seguro, tá bom? É, Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é, o prêmio é nivelado, como eu falei para vocês, então não tem reajuste por faixa etária. Então, o prêmio não sobe, não fica subindo por faixa etária. E as pessoas compram esse produto por conta de alguma coisa específica que ela está vendo no momento de vida dela ali. Por exemplo, vamos supor que, eu comprei aqui um apartamento com minha esposa. E aí eu sei que nos próximos 20 anos a gente vai pagar o apartamento. Então, se de nós vier a falecer durante esse período, a gente contrata um seguro para cada um. Inclusive, eu fiz um seguro exatamente assim para uma corretora outro dia, tá, pessoal? De 600 mil. Então, ela comprou com o marido dela, para pagar durante 10 anos o seguro. Então, se um deles vier a faltar durante aquele período, o outro recebe o valor para quitar a parte da pessoa ali, tá? Então, por exemplo, ao invés da pessoa usar o prestamista, né, ela usa esse tipo de seguro. Porque nesse seguro aqui fica mais barato do que um prestamista, por exemplo. O prestamista é um seguro para pagar o financiamento, né? Então, aqui fica mais, o financiamento ou a carta de crédito, por exemplo, consórcio. Hoje em dia tem muito corretor vendendo consórcio, né? Então, pode oferecer esse tipo de seguro aqui para essas questões, tá? Por exemplo, meu filho tem 1 ano e meio. Eu sei que nos próximos 20 anos aí eu vou gastar bastante com alimentação, com escola, com lazer, enfim. Então, nos próximos 20 anos eu posso contratar, por exemplo, um capital de R$ 1 milhão para mim. Não vai subir por faixa etária, então eu vou saber exatamente, sim, sobe só por IPCA, mas a gente sabe quanto é mais ou menos a inflação no Brasil, né? De 4 a 5%. Então, eu sei exatamente quanto vai subir aí. E aí, pessoal, como esse seguro ele tem o prêmio parecido, às vezes ele fica mais barato, às vezes ele fica mais caro, né? Dependendo da idade da pessoa ali, do que um produto tradicional. No decorrer do tempo, ele fica muito mais barato que um produto tradicional. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu peguei uma cotação da Allianz, na Allianz começava com 12 mil alguma coisa, o seguro lá, por ano, tá? De seguro. E a gente aqui estava dando 15 mil e alguma coisa no Foco, nosso produto Foco. Pessoal, no quarto ano, na área tem o reajuste de faixa etária, né? No quarto ano a gente ficava mais barato. No quarto ano, o nosso produto ficava mais barato. Então, imagine em 20, 30 anos. A diferença é muito grande, tá? E aí, o outro benefício desse produto aqui, o que que é? Mantém o risco congelado. O que que isso quer dizer, pessoal? Vamos supor que a pessoa, ela contratou lá com 30 anos, então, o seguro de vida dela. Eu estou falando para vocês que ele tem um ticket parecido com o seguro de vida tradicional. Então, ele é barato. Então a pessoa consegue pagar, dependendo da idade, dependendo do capital, consegue pagar ali também R$ 100 por mês ali, nesse seguro, tá? Então, ela contrata com 30 anos, durante 20 até 50, tá? Pessoal, até metade da vigência, então, até metade da vigência aqui do seguro, 50% da vigência, então nesse exemplo aqui especificamente, dos 30 até os 40, então até 40 anos, ela pode mudar do foco para o vital. Então, ela pode passar de um seguro de vida temporário para um seguro de vida vitalício, tá bom? Aí você vai falar, mas por que, Jonathan, ela faria isso? Pessoal, vamos supor que ela contratou com 30, beleza, não tem nada. Com 40, ela descobriu que tem alguma doença, tem diabetes, tem... Hoje em dia, né, pessoal, as companhias estão recusando muito por conta de diabetes, por conta de pressão alta e tal. Vamos supor que ela tem algumas doenças lá agora.
Ela pode mudar para o produto vitalício, então pagar durante um período ali, ter o produto para sempre, o seguro para sempre, com o risco congelado de quando ela contratou quando tinha 30 anos, que ela não tinha nada. Então, olha isso aqui. Então, até 50%, ela pode mudar para o seguro vitalício com o risco congelado de quando ela contratou. Isso aqui é um benefício muito legal, pessoal. E a pessoa, ela pode, por exemplo, mais nova, ela contrata o seguro ali, pagando mais barato, como eu falei para vocês que é um produto barato, o foco. é, e aí, depois do decorrer do tempo, pô, agora 30 anos eu ganho X, com 40 anos eu ganho 5 vezes X. Com 40 anos, agora eu tenho possibilidade de contratar um Vital. Então, eu vou lá e mudo para um Vital. Nesse tempo todo eu fiquei protegido, mudo para um Vital, agora eu posso pagar, mantendo o meu risco lá de trás. Beleza? Entenderam aí, pessoal, o foco, como é que funciona? Nenhuma dúvida? Caramba, vai vender bastante então, hein, Bia? Nenhuma Muito bom. dúvida por enquanto. Vai vender bastante então, hein? Tô gostando de ver. Ah, as Pessoal, dúvidas surgem muito no dia a dia também, né? é verdade, é Conforme verdade. você vai botando, enfim. Jonathan, bom dia. Bom dia, quem tá falando? É a Anjo, é Ana Júlia. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Nessa troca aí, depois de 50% do período já realizado, né? Aí faz a Uhum. troca do plano. Vai ter o questionário de saúde? Vai ter, né? Ana Júlia, olha que pergunta boa, pessoal. Pessoal, não existe questionário de saúde. Por quê? O risco está congelado de quando ela contratou. E aí, olha isso, Ana, eu dei até um exemplo aí de doença e tal. Pessoal, Isso, vamos supor que hoje, por exemplo, ó, aqui, eu tô aqui hoje, tal, 30 anos, eu trabalho aqui não mente, beleza, tal. E contrato esse seguro aqui, durante 20 anos. Pô, mas meu sonho, por exemplo, é ser policial. A gente sabe que praticamente nenhuma companhia aceita policial, né? sim, Eu posso trocar por Vital, que se eu fosse policial não conseguiria contratar, sim. mantendo o meu risco de quando eu trabalhava no escritório. Nossa, show. Muito Muito legal, bom. não é? Legal. Muito legal. E aqui Bacana. serve para um monte de coisas. Por exemplo, hobbies. Ah, hoje eu tô aqui e tal, só caminho e tal. Ah, daqui um tempo agora eu pulo de paraquedas toda semana. A gente sabe também que paraquedas é um problema aí para seguro de vida. Tô dando algum exemplo, né? Então, esportes radicais, né? Geralmente o pessoal não quer cobrir. Então, mas eu pulo de paraquedas. Agora eu virei instrutor de paraquedismo. Pô, e aí? Eu posso trocar? Tranquilo. Meu risco está congelado de quando eu contratei. De quando eu trabalhava no Maravilha. escritório sentadinho. Tá ótimo. Tá bom? Perfeito. Obrigada, viu? Boa pergunta, Ana. Obrigado. Obrigada. Pessoal, então, quais são as características desse produto aqui? Então, o prêmio é nivelado, como eu falei para vocês, né? Não tem reajuste por faixa etária. Primeira renovação automática nos prazos de 10 e 15 anos lá, tá bom? Antecipação parcial, então a gente antecipa 50%, o ADT lá, sem a pessoa pagar nada mais por isso. Mudança para a vossa saudade. Isso aqui eu vou dar um exemplo já já. Vocês vão entender melhor no Vital, tá? Mas a gente tem aqui também. E mudança de seguro, que eu falei para vocês. Então, eu posso sair de um seguro de vida temporário para um seguro de vida vitalício. Olha, até fala aqui, ó. A Ana perguntou, ó, sem nova subscrição de risco. Então, sem DPS. Beleza? Entenderam o produto temporário? Tudo certo? Posso seguir para o nosso último produto aqui? Ó, estamos dentro do, Pode do prazo seguir. aí. Beleza? Então vamos seguir para o nosso último produto, que esse aqui eu acho que vocês vão gostar bastante também. Tem muita gente procurando esse produto, tá? Omit Vital S. Nosso seguro de vida vitalício. Pessoal, olha que interessante. Esse produto aqui, ele já tem a cobertura básica de morte, então que é a morte vitalícia. Esse aqui você morre de verdade, né? Esse aqui a pessoa não volta. Então, cobertura de morte vitalícia aqui, cobertura de 30 milhões. Então, mínimo de 75 até 30 milhões. Um range bem grande aqui, né? Então, esse aqui, ó, já a gente, especialmente para os capitais maiores aqui, né? É onde que eu falei para vocês que dá para competir com saúde. E, na verdade, competir ou até ganhar mais dinheiro do que no saúde. Aqui, tá? A gente também tem a cobertura de morte temporária aqui. Dá para colocar morte temporária nesse produto, tá? Então, 5 milhões aqui.
e as outras coberturas aí também disponíveis. Beleza? Pessoal, primeira novidade nesse produto. Até agosto também, a gente tinha pagamento nesse produto aqui a partir de 10 anos. 10, 15, 20, assim por diante. Agora a gente tem pagamento em 5 anos. Eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão perceber por que que isso é legal, tá? Então, o cliente pode quitar o seguro dele e ter para sempre em apenas 5 anos. Beleza? Tem, por exemplo, empresários que gostam eu vou tirar logo isso da frente. Paga mais rápido o seguro e depois não tem que se preocupar com isso lá na frente. Tá bom? Preço unificado, a gente também unificou fumante e não fumante. Então, e aqui, outro dia eu estava até na corretora, ele falou, fumante e não fumante. Agora, o fumante paga a mesma coisa que não fumante. Mas o que eles fizeram? Aumentaram o preço do não fumante? Não, não fizemos isso, pessoal. A gente diminuiu o preço do fumante. Tá bom? Então, a gente fez isso. O tanto que no produto temporário, o produto foco temporário, se você for comparar com outras companhias, e aí acabei de lembrar também, pessoal, quem vende o produto temporário e produto resgatável, né? Acho que eu ouvi falar também aí, né? Prudential, MetLife, Mag, são essas companhias que vendem. Por isso que eu até falei para vocês que, por exemplo, Prudential e MetLife, os corretores deles lá, eles formam, é tipo um franqueado, é diferente, tá bom? Eles não chegam perto do corretor com esses produtos aqui. Eles chegam só com vida em grupo. Aqui no vida individual, não. Então, a gente consegue competir com os tradicionais, como eu falei com vocês, no produto ideal, e a gente consegue competir com essas companhias que é mais focada em vida mesmo, né? Seguro de vida. Também nos seguros de vida mais sofisticados, né? Então, a gente consegue competir com os dois mundos aí. Isso é muito legal. E como eu tô voltando aqui, então, a gente baixou o preço aqui para o fumante, tá? A gente também aumentou para 70 anos, ampliação de idade. Aumentamos a taxa de juros de 2,5 para 3. Eu vou dar o exemplo para vocês também daqui a pouco, vocês vão entender, tá? Isso aqui é bem importante. Melhoramos o resultado financeiro no produto de 10 anos, no pagamento de 10 anos, tá? E no de 65 anos também. Novo capital mínimo. O nosso capital era de 100 mil, agora é 75. Então, a gente reduziu o capital mínimo. E perfil feminino, a mulher está pagando mais barato. Tá? Ela já pagava mais barato, mas ela está pagando mais barato ainda do que em relação ao homem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar agora desse produto. Pessoal, então, primeira questão aqui. Pagamento em 5, 10, 15, 20, 30 anos. Ou até a idade alcançada de 60 e 75, né? O que é mais comum? Pagamento entre 5 e 15. Entre 5 e 15 anos é o mais comum, o que a gente mais vende. Tá bom? Pessoal, então como é que funciona esse produto? Eu compro um seguro de vida. Então, vamos supor, vou lá e vou contratar aqui um seguro de 100 mil. E esse 100 mil que eu contratei, né, o capital 100 mil, eu vou pagar meu seguro durante 5 anos. Então, Bia, quantos anos você tem? 33. 33. Vamos dar o exemplo da Bia. Bia tem 33 anos, contratou aqui o seguro lá, 100 mil reais para pagar durante 5 anos. Então, a Bia vai pagar dos 33 aos 38. Então, 5 anos, ela pagou aí com 38 anos, pessoal, antes dos 40 anos, então, ela terminou de pagar o seguro dela. Então, antes dos 40 anos, ela terminou de pagar o seguro dela. Pessoal, e a Bia é uma pessoa que ela se cuida, ela vai na academia, come bem, então ela vai viver até 120, certo? Pelo menos. Certo, Opa, Bia? com certeza. Vai ver bem até 120. Pessoal, a Bia viveu até 120 anos. Com 120 anos, 20 anos lá, ela nos deixou. Só com 120 anos. Olha que legal. 120 anos, os beneficiários dela, que ela contratou quando ela tinha 33, terminou de pagar com 38, com 120 anos, alguém vai receber o valor lá que ela contratou. Olha que legal esse produto. Então, eu posso escolher pagar durante um período meu seguro, nesses períodos aqui, e depois de não sei quanto tempo, né, que aconteceu alguma coisa, que vai acontecer com todo mundo, não tem jeito, as pessoas ali que eu deixei como beneficiária vai receber o valor. Então, essa é a principal característica desse produto. Eu pago durante um período e tenho um seguro para sempre. Cobertura vitalícia, tá bom? Então, isso aqui é muito legal, pessoal. Isso aqui é muito interessante.
Vou dar alguns exemplos para vocês verem como é que dá para a gente fazer aqui. Aqui, esse aqui era só como era o antigo, como é que é o novo, né? E aqui eu gosto de comparar. Pessoal, olha esse comparativo aqui de um seguro vital de 10 anos. Então, a pessoa aqui, um perfil masculino, contratando R$ 1 milhão, tá? E aí, aqui, ó, vamos nessa primeira faixa etária. Então, a pessoa de 30 anos aqui, ela vai pagar R$ 2.957 por mês. Então, R$ 2.957 por mês. Pessoal, durante 10 anos, certo? Então, ela contratou com 30, foi até os 40 pagando esse valor aqui. No final, aí qual que é a segunda característica que chama mais atenção das pessoas? No final, ó, reserva de prêmio, 10º ano. No final, ela vai resgatar 109% do que ela pagou. Então, pessoal, se ela quiser, tá? Então, se ela quiser. Então, ela paga 2.957 por mês. Então, lembra que eu falei para vocês que esse aqui já tem um ticket bem maior? Então, se a pessoa for contratar num seguro de ideal, ou até no foco, um capital de R$ 1 milhão, ela vai pagar bem menos que isso. Só que não é um seguro de vida para sempre, né? Por isso que esse aqui já aumenta o valor do ticket. E também não tem resgate nos outros. Aqui dá a possibilidade. Então, ela vai pagando R$ 2.957 ali durante 10 anos. Pessoal, no final, ela vai resgatar mais do que ela pagou. Então, tem a possibilidade de resgatar mais do que ela pagou. Tá? Jonathan, ela é obrigada a resgatar mais do que ela pagou? Não, pessoal, não é obrigada. Mas ela tem a possibilidade de resgatar. E lembrando que, se ela resgatar, aquela questão do vitalício cancela. Então, porque se ela resgatar, o seguro dela é cancelado. Tá bom? Mas aqui, pessoal, a gente quebra um belo argumento de seguro de vida perante algumas pessoas. Que, eu vou pagar para deixar para os outros depois, vou pagar para deixar para o Ricardão, eu vou gastar esse dinheiro e nunca mais vou ver. Então, algumas pessoas falam disso, tá bom? E aqui não existe essa possibilidade. Por quê? A pessoa, se ela quiser, ela pode pagar, ter o capital de 1 milhão, e se ela quiser, por algum motivo, lá na frente, depois de quitar o seguro dela, vai resgatar mais do que ela pagou, tá? E esse exemplo aqui a gente não está considerando IPCA. Então, o IPCA, né? Como esse IPCA também é reajuste do prêmio, a gente acaba não considerando. Isso aqui é só sobre aquela taxa de juros. Então, a gente aumentou de 2,5 para 3, entra aqui, ó. Tá bom? Então, o valor que ela tem de resgate, ele é reajustado anualmente por IPCA mais 3% atuarial. Atuarial que dá um e pouco por cento ao ano aí, tá bom? Pessoal, isso aqui é muito legal. E aí, aqui é um comparativo com outras companhias. Então, em outras companhias, a pessoa está pagando aqui mais 3.300. Por exemplo, vou até falar que a companhia que é aqui, tá? Prudential aqui, tá, pessoal? Então, aqui, ó, na Prudential está pagando 3.300 aqui. Aqui ela está pagando menos. Lá na frente, para o mesmo R$ 1 milhão, para a mesma idade, tá? Pagamento em 10 anos. Lá na frente, na nossa concorrente, ela vai resgatar 104% do valor que ela pagou. Então, o percentual de resgate é menor. Aqui, 109. E aqui, ó, pessoal, a gente ganha de todas as congêneres. Dessa aqui é ridículo, né? Tem nem o que falar. E aí, a gente ganha também praticamente em todas as faixas etárias. Então, 30, 40, 50. Então, ganhando de todas aqui. E na de 60 anos, Jonathan, a gente ganha também? Pessoal, a gente ganha praticamente em tudo. Por exemplo, a gente ganha 10, ó, a pessoa tá pagando mais. Aqui a pessoa tá pagando mais. A gente só perde nessa aqui, a pessoa tá pagando menos, tá? E ganha muito dessa. Só que em relação ao resgate, a gente ganha dessa, praticamente empata com essa, ganha dessa, que a pessoa tá pagando menos, mas ganha dessa também, ó, e ganha muito dessa, tá bom? Então, esse aqui é um comparativo entre as companhias aí do mercado, como a gente tá bem. Isso aqui é só pra mostrar como a gente tá bem no nosso produto aí, principalmente aqui no de 10 anos, tá bom? No pagamento em 10 anos, beleza? Aqui do perfil feminino, olha que legal. Perfil masculino, 2.957. Perfil feminino, 2.698. Para o mesmo capital, mesma idade, a mulher paga menos. E o percentual de resgate é até maior, ó. Tá vendo? E a mesma coisa, a gente ganha, tá amarelinho aqui, porque a gente ganha de todo mundo aqui, tá? E aqui a gente só perde para essa também. Aqui em relação ao valor, tá? Só que em relação ao... Olha isso, pessoal, a diferença.
2,5%. Aqui é muita diferença de percentual de resgate. Tá bom? Isso aqui é muito legal. Então, novo prazo de pagamento, lá em 5 anos, melhor eficiência financeira, mostrei para vocês, beleza. Vou dar um outro exemplo aqui. Pessoal, agora presta atenção que aqui é para entender de vez esse produto aqui, tá? Agora que vocês vão conseguir explicar com esse exemplo aqui, para o cliente de vocês. Vamos lá. Uma pessoa de 45 anos, nesse exemplo, contratando R$ 1 milhão de capital para pagar durante 5 anos. Olha aqui, pessoal, o valor que a pessoa vai pagar por ano de seguro, 95 mil. 95 mil, pessoal, nesse seguro aqui. Para corretores que estão abaixo de assessoria aí, né? Vocês, inclusive tem uma questão legal, corretores abaixo de assessoria que não mente no seguro, ele ganha mais, no seguro de vida, ele ganha mais. Então, vocês estão abaixo da NBA, isso é muito bom para vocês. No primeiro ano aqui, pessoal, o cliente, aliás, vocês como corretores, vão ganhar 30% de comissão. Então, vou até fazer o exemplo aqui, né? Vou até fazer a conta. 95.604 vezes 30%. No primeiro ano dá quase 29 mil de comissão. Então é isso que eu falo aqui em relação à saúde, tá? Como é que funciona? Pessoal, o produto foco, o produto temporário, o produto ideal, aliás, o produto temporário foco e o produto vitalício, eles têm uma comissão padrão. Então eles começam com a comissão mais alta e depois vai diminuindo no decorrer do tempo. Não só aqui, como em qualquer outra companhia. Aumente a que mais paga, tá? Então começa maior. Diferente do produto tradicional que você escolhe, do 100 de AG com 20 de comissão. E aí, enquanto a pessoa estiver pagando, você vai ganhar os 20 lá, né? Aqui não, ele começa mais alto e depois vem diminuindo. Por quê? Porque gera reserva, porque a pessoa paga só durante um período, Natália, que a pessoa paga só durante um período, tá? Então é por conta dessas questões. Então, olha aqui, a pessoa pagou aqui 95 mil no primeiro ano. E aí, aqui não gerou valor de resgate, não valor saudado, nada, tá? Começa a girar a partir do 25º mês, o valor de resgate. No segundo ano, ela pagou mais 95 mil. Então, 95 mil mais 95. Então, 191 mil até agora, tá? Ela pagou. Então, um valor acumulado aqui de prêmio. No terceiro ano, ela pagou mais 95 mil, tá? Então, até agora, 286. Só que no terceiro ano, pessoal, já começa a mudar. Então, a partir do 25º mês, ela já tem direito a valor de resgate. Então, no terceiro ano aqui, ó, ela já pode resgatar, se ela quiser, 125 mil. Adianta, mas ela pagou 186. É verdade. O valor de resgate que vale a pena é na quitação do seguro. Durante o período aqui, não vale a pena, tá bom? E assim, pessoal, eu gosto de colocar também essa questão entre aspas, por quê? Não vale a pena se ela está pensando em resgate. Lembrando que ela está pagando 95 mil de seguro aqui, sei lá, deve dar 7 mil e poucos por mês. Só que desde o primeiro mês, ela tem R$ 1 milhão de capital. Se ela acontecer alguma coisa com ela, a família recebe R$ 1 milhão, tá? Então, continuando aqui. Então, 95 mil, já tem uns valores aqui. Algo mais 95, 382, os valores já aumentam. E aqui na quitação do seguro dela, 478 mil. Então, pessoal, a pessoa contratou R$ 1 milhão, pagou 478 mil para ter R$ 1 milhão de capital. E na quitação, se ela quiser resgatar por qualquer motivo, ela pode resgatar 481 mil. Então, na quitação, ela já resgata mais do que ela pagou aqui. Tá? Tem algumas companhias que, por exemplo, a pessoa parou de quitar aqui no quinto ano, ela só vai conseguir resgatar mais do que ela pagou no sétimo ano. Aqui não. Então, aqui no finalzinho lá, vamos falar assim, no primeiro mês do sexto ano, né? Ela já consegue receber mais do que ela pagou. Tá bom? Então, a nossa curva de resgate da Omint está muito boa. Nossa curva de resgate hoje é a melhor do mercado, pessoal. Hoje é a melhor do mercado, tá? E aí, vou dar os outros exemplos aqui. Então, o valor de resgate, como eu falei para vocês, se ela for resgatar no terceiro ano aqui 125, 284 e tal, e aí se ela for com esse objetivo, ela vai perder dinheiro, vamos dizer assim. Mas, pessoal, lembrando também que, não, vamos supor que no quarto ano, eu paguei isso aqui e eu tenho
valor para resgatar em relação de 284 mil. Beleza, ela pode resgatar, não tem problema. Então, pelo menos parte do valor ali, por algum motivo, por preço do dinheiro agora, ela pode resgatar, não tem problema, tá? E aqui, olha que legal. Então, aqui no quinto ano, ela terminou de pagar, ela pode resgatar. Só que vamos supor que ela ficou mais um ano lá. Ah, não, eu não vou resgatar agora não, não quero, tal. Mas, sei lá, no final do sexto ano, ela precisa resgatar por algum motivo. Olha aqui, pessoal. O dinheiro dela continua rendendo. Não é porque ela parou de pagar. Olha aqui, ó, ela parou de pagar. Então, ela parou com 478 mil até aqui. Aqui, tá a mesma coisa. Ela não pagou R$ 0 a mais daqui para cá. Só que o dinheiro dela continua rendendo o resgate dela. Então, aqui, se ela for resgatar, ela já vai resgatar aí, ó, bem mais do que ela pagou no final do sexto ano. Tá bom? Beleza? Então, e assim por diante, ó. Aqui, depois de... Ela parou de pagar 49, aqui com 65, ó. 682, mais de 200 mil a mais, se ela quiser resgatar. Então, isso é interessante, tá? O dinheiro de resgate dela continua rendendo, mesmo depois que ela terminou de pagar. Beleza? Valor saudado. Vamos ver o que é valor saudado. Eu falei para vocês que eu ia explicar agora. Pessoal, o que é valor saudado? Então, esse aqui é o primeiro benefício aí, né? Aliás, o primeiro benefício é ter esse seguro para sempre. Bolo de resgate é o segundo benefício, vamos dizer assim. Terceiro benefício aqui desse produto. Valor saudado. Pessoal, vamos supor que chegou no quarto ano aqui, ó, a pessoa pagou 382 mil até agora. E aí, ela fala, olha, pô, não consigo mais pagar. Fala para você, corretor aí, né? Pô, não consigo mais pagar, tal. Enfim, às vezes a pessoa pode pagar por conta, sei lá, descobriu uma doença, ela sabe que não vai viver mais muito tempo, então não precisa ser vitalício, assim, né? Enfim, pode ser por uma conta disso. Ou então, geralmente, a pessoa não consegue mais pagar por uma questão financeira mesmo, né? Então, chegou aqui, ó, não consigo mais pagar. O que a gente pode fazer? Ó, se você quiser, você pode resgatar o seu valor. Tem lá disponível para você resgatar já. Ah, não, mas eu não quero resgatar porque eu vou resgatar menos do que eu paguei. Não tem problema. Então, não resgata agora. O que eu posso fazer então? Ah, ó, você pode ter o valor saudado. Você pode continuar tendo o seu seguro para sempre, vitalício, só que ao invés de 1 milhão, como você pagou só 382, ao invés de 1 milhão, você vai ter 604 mil para sempre. 605 aqui, né, para arredondar. Então você tem 605 mil para sempre pagando esse valor aqui. Então é um terceiro benefício que a gente dá. Então ele pode continuar tendo para sempre e a gente altera o valor do capital dele ali, né, de acordo com o que ele pagou até agora. Beleza? Então é isso o valor saudado. Beleza? E o quarto benefício, o que é? O quarto benefício, vamos supor que, naquele exemplo ideal, vamos supor que a pessoa descobriu uma doença, ela sabe que não vai viver mais 50 anos igual ela achou que viveria. Ah, talvez aí pela doença que ela tem agora, ela vai viver mais uns 15, 20 anos aí. Beleza, não tem problema. Expectativa que o médico deu ali, né? E aí ela fala, pô, então não vale a pena eu quitar, eu continuar pagando isso aqui. Então o que ela pode fazer? Vamos nesses 17 anos aqui, ó. Ela pagou 286 mil até agora, e aí não quer pagar mais, por qualquer motivo. Por exemplo, por conta de doença ou financeiro. Então ela quer resgatar? Não quer, porque ela vai resgatar menos do que ela pagou. O valor saudável, ela quer ter um valor saudável, quer ter um capital novo de 274 mil? Não quer, falou que ela acha que é baixo. Ela quer continuar tendo um capital de 1 milhão. Beleza. Ela pode continuar tendo um capital de 1 milhão, só que ao invés de ser vitalício agora, ela vai ter durante 17 anos e 8 meses o capital de 1 milhão. Tá bom? É como se tornasse um temporário, vamos dizer assim, né? Entre aspas, tá bom? Então, o benefício prolongado é isso. Ela pode continuar tendo 1 milhão de capital durante, nesse caso aqui, né? O capital que ela contratou durante um período ali, porque ela não terminou de quitar a pólice dela. Beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre essas explicações aqui? Tá tudo certo? Entenderam direitinho? Gostaram do produto? Tá subindo os Continuar. coraçõezinhos aí, não sei se você consegue ver. Não Mas estou sim, o conseguindo. pessoal tá gostando sim. Que bom, beleza. Não consegui ver, mas que bom que gostaram, pessoal. Aqui, pessoal, um comparativo do mercado aí. O que acontece? Só a gente e mais duas companhias têm esse produto, o pagamento em 5 anos, tá? Só a gente, Prudente e MetLife.
Então, a gente comparando com as demais aqui, ó, olha aqui, ó, 5.664, pagando 6.188, resgate no quinto ano, 101,9, 92,5, 98,4. Até falei para vocês, né? Eu não lembro se é no pagamento de 5 anos, de 10 anos. Aqui, por exemplo, provavelmente a pessoa só vai conseguir resgatar mais do que ela pagou no sétimo, oitavo ano. Aqui no quinto ano, ela já consegue, na quitação do seguro dela, tá? E ganhamos também todas as faixas etárias aqui. Beleza? É, aqui é um exemplo, né? Então, o Omint Vital aí, o 5S também, para uma pessoa de 40 anos. Aqui, ó, quanto ela tá pagando lá? 7.300 e pouco. 7.378 por mês. No final, ela vai ter pago 420 mil. E no valor de resgate, já 425, tá? E a mulher, 383 para ter o mesmo capital, mesma idade. Então, ela já paga bem menos. E no final, ela vai resgatar também, percentualmente falando, mais, ó, que ela vai resgatar 388. Então, percentualmente falando, ela resgata mais também, tá bom? Então, pessoal, quais são as características principais desse produto aqui? Primeiro, prêmio nivelado, também não só por faixa etária. Então, bem lembrado aqui que não tem ajuste de faixa etária, é só prêmio nivelado aqui, tá? Só por IPCA lá também. Cobertura vitalícia. Então, olha que interessante, né? Você quita ali seu seguro e pode ter ele para sempre, tá bom? E o que é legal, pessoal, quanto mais jovem a pessoa for, né, mais barato ela vai pagar no seguro. Então, se, por exemplo, uma pessoa contratar o seguro agora com 20 anos, para pagar durante 10 anos, por exemplo, aí até 30, ela pode ter o seguro dela lá até, como exemplo que eu falei, né, até 120 anos lá, e ela terminou de pagar o seguro dela há 90 anos atrás, por exemplo, tá? Antecipação parcial, a gente adianta lá também 50% do valor do capital, tá? Em caso de doenças graves aí, doença terminal, né? Mudança para valor saudado. Então, vou mostrar para vocês o que é valor saudado e o benefício prolongado, dei os exemplos. E o resgate, que é o que chama muito a atenção das pessoas. A partir do 25º mês, a pessoa pode resgatar um valor ali, tá bom? Pessoal, gostaram? Dá para vender esse produto, oferecer para os empresários, diretores, e dá para ganhar bastante dinheiro, pessoal. Sim, com certeza. Ó, vou até dar o produto de 10 anos, por exemplo, tá? O tanto Foco como Vital. O primeiro ano, a comissão é de 52%. Então, depois a gente pode fazer umas contas depois aí, de quanto. E assim, eu vou passar o link para a Bia e ela passa para vocês. Entra no contador, cota, verifica como é que funciona. Tá? Nosso contador está bem tranquilo, bem intuitivo para cotar. Então, vamos testar lá. Vocês vão ver que tem muita possibilidade de venda. Outro dia eu tô com uma operação com um corretor aqui, ele está prendendo o produto ideal. Então, mais ou menos um ticket de R$ 130 por mês. E aí ele ligou, né? Ele tem uma base lá de clientes, ligou pro cliente dele e falou: Ó, a gente tem a proteção seguro, tal, tal, tal. Era um médico. Aí ele falou: Ah, mas eu quero um seguro de vida resgatável. Você tem? Ele falou: Tenho. Aí ele começou a fazer essa operação na primeira semana ali, né? Primeira semana de março. E aí, na primeira semana de março já aconteceu isso. Aí, na segunda semana de março, eu fui lá dar um treinamento para a equipe dele lá de vendas, para falar do seguro de vida resgatável temporário. Ele pensou, vou focar no ideal aqui, mas já surgiu a oportunidade. Aí, na segunda semana, retornaram para o cliente lá e conseguiram vender o seguro. O médico tinha um capital lá de 200 mil, se não me engano, conseguiram vender o seguro resgatável para ele. Então, isso é bem legal, pessoal. Tem oportunidades. Tem oportunidades. Só bastante oferecer mesmo. Tá bom? Pessoal, vou falar rapidamente das campanhas aqui da Umint. A gente está com uma campanha no ar agora. Aqui, pessoal, eu trouxe essa campanha, assim, infelizmente está muito em cima agora, para a gente conseguir concorrer a ela, mas eu trouxe ela para vocês verem como é que funciona as campanhas da Umint de viagem aqui, tá? E também trouxe, porque em maio a gente lança. Oi? Alguém quer perguntar? Não, né? Beleza. Pessoal, trouxe só para vocês verem como é que funciona. Por exemplo, o ano passado, o pessoal que ganhou a campanha, eles foram viajar para Paris nas Olimpíadas. Então, as viagens são bem interessantes da Umint, tá? Muito diferenciadas aí também.
A desse ano, quem ganhar, essa campanha vai acabar agora em 15 de abril. Então, eu trouxe só para vocês saberem aí como é que funcionam essas campanhas. Mas acaba 15 de abril. E aí, quem batesse ali 800 mil de prêmio anual no seguro de vida, qualquer seguro de vida, tá? No prêmio seguro de vida e viagem também. E aí pode entrar tanto o ideal, como o, o foco, como o vitalício. Então, as pessoas que estão batendo aí agora, né, estão batendo as vagas, elas vão viajar para Tóquio. Então, uma viagem muito diferente. Outro dia eu fui na corretora, a corretora falou assim: Nossa, nem a Tóquio levou para Tóquio. Eu falei, exatamente. Nenhuma outra companhia levou para Tóquio. Então, a gente vai levar. Bem legal. E aí eu estou trazendo porque em maio a gente lança a próxima campanha de viagem, pessoal. Então, a gente vai conseguir. É legal que a gente está tendo treinamento agora, que a gente vai conseguir pegar o ano inteiro para, quem sabe, aí, concorrer nas viagens. Tá? E a gente tem uma campanha que está rolando agora também. Essa aqui talvez a gente consiga até pegar. O que que é? Aqui tá falando de prêmio anual, né? Mas o que que é isso aqui? A cada R$ 2.500 de prêmio mensal. Então, essa campanha vai até 15 de abril também. Então, até R$ 2.500 de prêmio mensal, ganha R$ 1.500 de bônus. Então, além da sua comissão e do seu agenciamento ali, né? Você ganha mais R$ 1.500 de bônus. Beleza? Pessoal, e é isso. Me sigam nas redes sociais aí. Gostaram dos produtos? Tudo certo? Vocês acham que tem clientes que podem oferecer? Bem bacana, Jonathan. Muito bom. Muito bom. Deixa eu Os só detalhes voltar. são bem interessantes, né? Sim. Eu acho que essa Para. questão do comparativo com as outras seguradoras é fundamental para a gente, sabe? Para ter essa visão de mercado, assim. Sempre eu trouxe esse comparativo exatamente por isso, para a gente ver como o nosso produto tá bom. E, como eu falei, né, para vocês, como as outras companhias não chegam perto ali do corretor com esses produtos aí mais sofisticados, a gente tem essa possibilidade. Vocês podem entrar agora e vender um seguro desse, se vocês quiserem, tá bom? Então, espero que tenham gostado aí. Aproveitem e vamos vender bastante, pessoal. Vamos vender bastante que, como eu falei para vocês, não é só a gente oferecer que surgem oportunidades. Obrigada, bom trabalho. Beleza? Obrigada, pessoal. Ótima tarde para todos. Bom almoço, pessoal. Até mais. Tchau, Ana. Tchau, Pri. Até mais. Tchau, Falou, tchau. Rafa, Leandro. Bom trabalho. Abraço. Tchau.